Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Hoje nós vamos debater um tema saúde, quais são as diferenças entre o parto normal e o parto cesariana. Eu acho que o Brasil está sonando rapidinho um país dos partos cesariana, mas quais são os riscos? Qual é a vantagem ou desvantagem de um método ou de outro? Nós vamos ao informativo e com certeza vamos ter um excelente debate. Quem está se preparando para ter um bebê e até mesmo as mulheres que ainda não engravidaram podem ter a preocupação em relação a que tipo de parto terá, cesárea ou parto normal. É a principal dúvida. É importante realizar todo o acompanhamento pré-natal com um obstetra da sua confiança. O especialista vai solicitar exames que poderão indicar qualquer problema na gestação. A futura mamãe e o médico costumam decidir juntos qual é a melhor opção para cada caso. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 52% das futuras mamães optam pela cesariana no Brasil, sendo que 82% são realizados na rede privada e 37% na rede pública. Claro que alguns desses casos acontecem por ordem médica, mas há também as mães que desconsideram o parto normal por medo da dor ou em busca de um processo mais rápido. Nós vamos debater hoje com duas pessoas especialistas no assunto. Primeiro, a Carmen Aceta, que é médica, neonatologista, mestre em saúde da mulher e também da criança. Doutora Carmen, bem-vinda. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje no Cabeça para Cima. Obrigada a vocês, Rebeca. É um prazer estar aqui, no que eu puder colaborar com esse assunto que hoje em dia é bem, realmente na nossa área da saúde, de ginecologia, obstetrícia, neonatologia, está aí muitas questões que podem ser melhor esclarecidas. Com certeza. Né? Não é todo dia que a gente senta de uma consulta assim, de 1 hora com 2 especialistas. Também conosco hoje Marcelo Burlá, que é ginecologista obstetra e doutorando em ciências médicas e é também presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia aqui do estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, muito bom tê-la aqui. Tudo bem, Rebeca? Eu estou bem, eu tenho certeza que hoje, eu espero que você esteja bem e com certeza todo mundo que está em casa com a gente também. Bem, o tema, acho que a descrição é desnecessária, o parto normal é o parto vaginal, dito pelo canal natural, e o parto cesariana, ele é um parto cirúrgico, correto? Perfeito. Às vezes eu até penso, antigamente, quando não existia cirurgia, claro que a gente sabe que o nível de pessoas, de mães e crianças que morriam, o número de pessoas era bem mais alto, não é verdade? Mas não morria também todo mundo, porque se a gente, digamos assim, se hoje, quantos % dos partos hoje são cesariana? Rede pública ou rede privada? Geral, não sei se existe uma média. Existe, talvez algo em torno de 50%, 40% na rede pública e mais de quase 90% na rede privada. Pois é, não morriam 90% das mulheres, por isso que eu queria saber esse número, entendeu? Ou seja, havia muito mais partos normais. E aí, qual é a diferença entre os dois procedimentos em termos de saúde, da sequela, do resultado para a saúde e para o corpo da mulher? E também da criança, vamos saber aqui os dois lados. É como você colocou muito bem, o parto normal é um evento fisiológico. Cesariana é uma cirurgia, pode ter uma indicação médica, pode ter um desejo da mãe. Isso é um direito dela, autonomia sobre o corpo é um direito da mulher. Nós não estamos falando numa pessoa incapaz. Já vou lhe interromper de cara. Sim, deve. Esse desejo... Em todo país do mundo é assim, as pessoas chegam, doutor, eu quero, porque o médico simplesmente vai fazer porque a mãe quer, ou há países, geralmente, onde a coisa é um pouco mais difícil, digamos, nesse sentido? Nós não podemos comparar sistemas de saúde diferentes. Se nós formos falar, por exemplo, em Estados Unidos, não se pode escolher, mas nos Estados Unidos não existe uma saúde suplementar. A mulher vai ter o seu pré-natal com obstetra e vai para o hospital que atende aquela região para ganhar o neném. Lá não existe esse modelo dela ter o consultório, não vai ser necessariamente o obstetra dela que vai acompanhar ela no parto. Não é. Não é. Então, nós estamos comparando 2 modelos muito diferentes. Entendi. Na Europa, onde existe um misto desses modelos, existe a possibilidade, sim. Inclusive, em países como Holanda, se a mulher falar, eu quero uma cesariana, ela vai passar por uma junta,
que vai avaliar se essa decisão dela é realmente espontânea, se ela realmente está segura desse desejo, e ela pode sim ter a cesariana. Não que isso seja o adequado, mas isso não é tão possível. comum, então, esse modelo brasileiro em que simplesmente a pessoa diz, eu quero cesariana e acabou. Não é uma coisa assim tão comum. Então. Não é tão comum e nós acabamos usando como exemplo de comparação modelos diferentes. E aí fica difícil, nós teríamos que ter um modelo semelhante. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós não teríamos nunca a situação de uma mulher entrar em trabalho de parto, ir para a casa de saúde e não ter vaga. E falar, a senhora vá para 60 quilômetros ou 70 quilômetros da sua casa para ganhar seu neném. Como é que o médico passa a visita, como é que os familiares vão visitá-la, são modelos diferentes. Embora, vamos combinar, por exemplo, eu tive, nos meus 2 filhos, porque eu fiz parto normais, graças a Deus, mas enfim, eu fui para o hospital, avisei o médico, o bebê nasceu antes do médico chegar. Quer dizer, vindou sendo um modelo americano meio que falou sem querer, sim, entendeu? Sim. Eu não fui atendida pelo médico que me acompanhou na minha gravidez, que fez o meu pré-natal, porque até ele se desvencilhar do consultório e chegar no hospital, a criança já tinha Isso nascido. pode acontecer, né? Porque, na verdade, é o que a gente chama de período expulsivo, quando a gestante já chega em período expulsivo e aí vira num quadro, uma emergência de uma forma saudável, Tipo né? assim, vamos fazer esse parto, porque não tem como... tem que ser. Aí assume a equipe que está, né? Hoje em dia... Só o terceiro, minha terceira, foi minha filha, no caso, que acompanhou. Mas sim, o senhor estava falando a respeito, eu lhe interrompi, da questão da escolha. Então, pode haver essa escolha. De qualquer forma, qual é a indicação e o que seria, o senhor considera, qual é o protocolo médico, assim, daquilo que é benéfico, daquilo que é ideal? A gente precisa dividir o que é baixo risco, o que é alto risco. Pronto. No alto risco, é uma decisão técnica. O médico busca a melhor via para ter um desfecho, ou seja, para ter saúde da mãe e saúde do recém-nascido. Existem as duas coisas. Existem as duas coisas. É uma especialidade que às vezes lida está com tudo duas bem vidas. com a mãe, mas a criança está estressada por algum motivo. E o contrário ocorre. Está tudo bem com a criança, nós entregamos para o neonatologista e a mãe faz uma atonia uterina e sangra até morrer se não houver uma intervenção médica. Entendi. Então, no alto risco é uma decisão técnica. No baixo risco, o que é importante? É a mulher estar bem informada para decidir o que ela quer. Normalmente, o ideal é que ela opte por um parto normal, mas isso não pode ser uma imposição de maneira nenhuma. Contra isso, nós somos firmemente contrários. Nós não podemos tratar a mulher como um indivíduo inapto para tomar decisões sobre o próprio corpo dela. Você resolveu ter o quê? O senhor sente que há informação? Porque eu percebo assim um pouco uma cultura de cesariana no Brasil. E quando eu digo isso, porque as pessoas falam assim, eu não quero sentir dor. Mas é possível, por exemplo, ter um parto normal, não completamente indolor, mas com menos dor. Então, por exemplo, qual é a consequência para o corpo da mulher? A gente sabe que uma cirurgia, por exemplo, digamos que ela faça uma laqueadura, ela vai ter um corte de uma certa característica no corpo dela. Se ela fizer uma cesariana, ela vai ter um corte no útero. Quantas camadas são cortadas? Então, qual é a consequência? Quantas cesarianas podem ser feitas? Quantos filhos essa mulher pode ter? Vamos começar pela cesárea. Como é que é isso? Bem, a cesariana é uma cirurgia cuja técnica é muito bem conhecida e encontra-se em evolução. Eu imagino também muito desenvolvida. Muito desenvolvida. Hoje em dia existe uma técnica israelense, inclusive, Misgav Ladar, onde se faz muita divulsão digital, pouca incisão, a recuperação é muito melhor. Entendi. Em termos de consequências, as consequências de qualquer cirurgia. Nós podemos dizer que uma cesariana há uma possibilidade maior de infecção? É fato, existe. Mas ela vai ficar mais tempo no hospital. Ela vai ficar mais tempo no hospital, tem uma morbidade maior, a recuperação dela é mais lenta, então até para ela vai ser submetida a uma anestesia. Mas isso talvez fosse... Também o caso com o parto normal. Num parto normal. Tem razão, exato, tem razão. Exato. O parto normal, por sua vez, também tem alguns riscos maiores. O risco de hemorragia é maior. Na cesariana, o risco é menor de hemorragia. Entendi. Então, o que não justifica se fazer uma cesariana para evitar uma hemorragia de parto, de maneira nenhuma. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado de mudanças. E as mudanças, elas sempre geram medos de todos os segmentos. Dos médicos, acho que o Ministério da Saúde e a ANS estão tentando intervir nessa situação.
de alguma forma com boa intenção, mas de uma maneira incorreta. Precisa-se mudar um pouco a cultura, precisa-se ter uma conversa mais franca de ambos os segmentos. Se nós formos ler, por exemplo, os defensores do parto normal, as coisas que se escrevem são absurdos, completos, são muito... Extremistas, baseados em dados que não são verdadeiros. A gente escuta uma cesariana tem um risco de 120 vezes maior de complicação. Da onde veio esse dado? Cesariana leva à prematuridade. Não, só leva à prematuridade se a gente operar na época errada. Claro. Depois de 39 semanas não tem prematuridade. Claro. Cesariana tem desfechos negativos. Nós acompanhamos uma mulher em trabalho de parto. Quando se identifica que esse feto está em sofrimento, você opera. E aí esse índice entra onde? Cesariana, neném nasce mal. Nasceu mal porque operou tarde. Por outro lado, a gente tem que desmistificar para a população algumas coisas como a mulher vai ter um parto normal e o períneo dela vai mudar, ela não vai ser mais aquela mesma mulher. Isso também não é verdade. Um parto normal é uma dor absurda se não fizer analgesia. Tem que se oferecer para as mulheres analgesia de parto. Aí aquela que não quiser, ela nasce, tem o nascimento sem analgesia. O nascimento no baixo risco, o protagonismo tem que ser da mulher. Entendi. O que vocês percebem? Mas vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre, antes da gente prosseguir para as outras, vamos manter nessa mesma linha, mas já falando um pouco sobre a criança. Como é que a senhora, que é neonatologista, percebe essa situação, né, da criança que vem do parto normal, a criança que vem do parto cesariana? Hoje, existe alguma diferença? Hoje o que as pessoas buscam mais, até cheguei a comentar um pouquinho com o Marcelo, existe toda essa divulgação do parto humanizado, até achando que, na verdade, e eles relacionam, o que eu vejo muito é que muita gente relaciona uma cesariana como não humanizada, entendeu? E não vejo dessa forma. Na verdade, quando vem a mim na expectativa de um desfecho do bebê de uma forma mais saudável, em cima de menos invasibilidade, em cima do pegar o bebê, de cuidar, de botar para a mãe, de todo esse processo que a gente tem na sala de parto. Não, porque o parto normal é traumático para o bebê, vamos combinar. É o trabalho, né? A gente diz que dá trabalho porque é o trabalho de parto mesmo. Mas, assim, na verdade, como o bebê chega, às vezes a gente pega, dependendo do que, até aproveitando o que ele falou em relação ao sofrimento fetal, em vigência de um trabalho de parto que vira uma cesariana, às vezes o bebê realmente nasce um pouco deprimido, que a gente chama, e tem que intervir para tirar esse quadro agudo do bebê. Então, na verdade, a gente tem um minuto gold, que a gente chama, para a gente reverter... Um minuto ouro, assim, exatamente, crucial. que a gente tem que reverter. Eu quero aquele bebê com boa vitalidade, com uma respiração adequada, de uma frequência cardíaca boa, e a gente intervém nesse momento, independente de vir por método de parto normal ou cesariana, a gente tem que intervir de qualquer forma. Entendi. E hoje existe uma pressão muito grande disso em relação desse cuidado. Assim, precisa realmente aspirar o bebê no momento que nasce, se ele está chorando, se ele está vigoroso. E na nossa a Sociedade de Pediatria já tem isso como um manual de reanimação, que, na verdade, você pode avaliar no momento que o bebê nasce, a partir do momento que ele tem uma cor boa, uma frequência respiratória boa e está vigoroso, é um bebê que pode ir direto para a mãe, entendeu? Então, já é isso, mas sempre... Eu pensei que fosse um protocolo. Nasceu, aspira. Não, até dentro do protocolo existe o bebê vigoroso, entendeu? Que você pode fazer ser menos invasiva de cuidado com aquele bebê naquele momento, a não ser que justifique o seu procedimento, entendeu? Entendi. Então, para você, as coisas transcorrendo normal, não havendo esse estresse que às vezes pode ocorrer porque se desejava, ou até mesmo tendo planejado uma cesariana, de repente pegou um engorfamento, tantas coisas podem ocorrer nessa hora, que fazem com que a pessoa chegue ali ou mesmo tendo marcado uma cesariana, mas era mais para frente, entrou em trabalho de parto, até que se chegasse ao hospital. A gente sabe que são N coisas, porque é uma coisa que está ali ligada com o dia a dia da pessoa. Seja como for, quando as coisas transcorrem normal, então, basicamente, a criança... não há diferença para a criança. Quando a gente vem com essa cesárea é de baixo risco, aí sempre fala, esse bebê é tranquilo, um bebê a termo, quer dizer, um bebê com uma idade gestacional adequada, que transcorreu um pré-natal adequado e tudo. Na verdade, o próprio trabalho de parto em si já pode ser não deixa de ser um estresse, né? Então, na verdade, é o que eu falei para ele, baixo risco, para mim, é sempre
uma incógnita, né? Porque depende de como o bebê vai nascer. Eu falei para ele, bebê baixo risco para mim é aquele que já nasceu, já chorou, já ficou bem, já está em casa com a mãe, aí de meio baixo risco. A gente torce para nascer chorando, Claro. para ficar bem. Talvez o que hoje a gente tenha como grande tendência é, na evolução fisiológica, na evolução de baixo risco, a menor quantidade de intervenções possíveis. Entendi. Agora, tem que se entender que o baixo risco não é ausência de risco. É. A intercorrência, a emergência acontece em quem? No de baixo risco. É o neném que nasce, nós estamos esperando o neném bem, em boas condições, e ele deprime. É o útero que, depois de um nascimento, via normal, via vaginal... São coisas, portanto, que não dependem apenas da escolha de que será Imprevisíveis. parto normal ou parto cesariana. Exato. Há N fatores. Nós vamos falar, inclusive, sobre esses fatores já e entender melhor um pouquinho também a importância do pré-natal. Já que no Brasil a gente tem essa cultura do médico acompanhar, que poderá não ser o caso, e a gente sabe que quem estiver no hospital vai estar muito bem preparado, eu fui muito bem assistida, graças a Deus, mas a gente sabe que toda essa questão do pré-natal, dessa preparação, como ela é importante para a gente tomar uma decisão, já que eu acho que a gente não pode apenas pela cultura, eu acho que a gente tem que buscar essa informação, Perfeito. buscar aquilo que é melhor, porque queira ou não, bem, é complicado para mim, porque quer dizer, eu fiz depois uma laqueadura, naquele período se usava muito isso, então, mas tipo assim, eu fiz parto normal num dia, laqueadura no outro. Aquele parto foi o mais difícil para a minha recuperação. Obviamente, eu tinha feito uma cirurgia. Então, a recuperação do parto, embora que eu peguei episiotomia, que você vai poder já explicar para a gente o que é, no caso do parto normal, a recuperação foi rápida. Eu comparando com outras pessoas que eu acompanhei, eu pude perceber que eu tive assim uma... Não estou dizendo que todo mundo que faz parto normal tem uma ótima recuperação, mas eu tenho que admitir realmente que eu tive todo mundo tem que admitir. A recuperação do parto normal, ela é muito mais rápida do que uma recuperação de uma cesariana. Isso é um fato. Você chega no quarto de uma mãe num pós-parto imediato, de cesariana, restringe ao leito, você fica restrita numa postura por causa da anestesia, né? Perfeito. Só isso já o cuidado com o bebê já passa a ser um pouquinho diferente, ela precisa de auxílio. Já está estourando o tempo, ele está empolgado, a gente volta já.